Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, pedir que você considere assistir o vídeo e aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ative as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de história sobrenatural? Segui uma mulher no monte. Nos anos 40, meu avô era um jovem aventureiro, mulherengo que só ele. Um homem de olhar vivo e carisma contagiante, como muitos do seu tempo. Ele desfrutava das festas nas aldeias próximas, onde a música, risos e luzes baixas criavam um ambiente propício ao mistério e ao desenfreio, se é que vocês me entendem. As festas do seu tempo eram intermináveis, quase como se o relógio não quisesse marcar o final da noite. Ou seja, essas festas se estendiam até o amanhecer e as consequências eram vistas no dia seguinte, quando todos amanheciam com aquela dor de cabeça por causa do excesso de bebida. Bom, ainda hoje tem isso, né, gente? Meu avô, como era o costume, não era daqueles que se rendiam facilmente. Naquela ocasião, depois de uma noite regada a bebidas e risadas, com o rosto corado e sentidos nublados, ele começou a sua viagem de volta para casa. A brisa fresca da madrugada acariciava seu rosto, mas havia algo de estranho no ar. Algo que o fez parar por um momento, quando viu uma figura ao longe, sabe? Bem na beira da estrada. Era uma mulher. E pelo que ele via, parecia ser a mulher de grandes curvas que se movia com uma elegância hipnótica. Meu avô, ainda bêbado, sentiu uma atração instantânea por ela, algo além do físico. Sua figura, rodeada de uma tênue luz da lua, parecia flutuante, como se o seu caminhar estivesse em desacordo com o terreno irregular dali. Embora a mulher caminhasse a certa distância, ela parecia mover-se com uma lentidão que convidava o mesmo a se aproximar. No início, meu avô pensou que era apenas uma ilusão provocada pelo álcool, mas algo dentro dele o levou a segui-la. Decidiu que não poderia deixá-la ir tão facilmente. Então, acelerou o passo atrás dela. Ei, espera! Gritou, mas a mulher não fez o menor gesto. Então, ele continuou a chamar: Ei, oi, espera! E a mulher nem virou, nem olhou para ele. Parecia perdida em seus próprios pensamentos, ou talvez, como ele pensou então, ela não ouvia, né? Mas ele, persistente, decidiu não desistir. Ele não aceitava o silêncio da mulher como resposta e continuou atrás dela, cada vez mais determinado a chamar-lhe a atenção. E então aconteceu. À medida em que seu passo se acelerava, ele tropeçou em uma pedra que estava escondida sob a sombra de uma árvore e caiu no chão, com um barulho, sim, sabe, surdo. Pum!
O golpe foi tão forte que o mundo parecia girar ao redor dele. E então o efeito da canjibrina, da cachaça, que tinha sido a sua companheira constante, né, até aquele momento, dissipou-se, ou seja, o efeito do álcool foi embora. A sensação de tontura que ele sentia desapareceu e foi substituída por uma súbita clareza. Quando ele tentou se levantar, o chão sob suas mãos não era o mesmo. Ele olhou em volta com uma sensação crescente de desorientação e percebeu que não estava nem perto mais da cidade. Ele estava em um campo aberto, uma pampa solitária, onde a escuridão parecia envolvê-lo tão densamente quanto um manto. Ele realmente não reconheceu o lugar, nem o caminho, nem mesmo o ar que o rodeava. Alguma coisa ali não estava bem. A mulher que estava na frente dele parou quando ouviu o estrépito da sua queda. Ela se virou lentamente para ele, mas não era a mulher que ele estava seguindo. Quando ele viu a cara daquela mulher, olha, deixou mesmo gelado. Ela não tinha o rosto humano que ele tinha imaginado. O que ele viu foi uma deformidade assustadora. Um rosto alongado, de aparência equina, com os olhos escuros como poços profundos e uma boca desmesurada, grande, sabe? Cheia de dentes longos e afiados, como se fossem presas. A boca de um cavalo com presas, se é que vocês me entendem. O seu rosto estava enrugado, como se a pele estivesse muito apertada sobre os ossos, sabe? Parecia que sua pele, tal como seu rosto, estava rasgada pelo tempo, como se nunca tivesse sido humana. A mulher não emitiu nenhum som, mas os seus olhos brilharam com uma intensidade não natural, como se estivessem olhando através dele, observando o mais profundo do seu ser. O ar ficou denso, pesado mesmo, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a colapsar. A visão foi tão inesperada, tão assustadora, que o medo percorreu cada fibra de seu corpo, congelando até mesmo seu sangue. O pânico invadiu o mesmo imediatamente. Numa tentativa frenética de reagir, ele deu um passo para trás, mas o chão sob seus pés parecia mover-se, instável, como se o mundo inteiro estivesse contra ele. Exatamente como falei. E de repente ele sentiu as pernas cedendo e não conseguiu evitar cair de novo, desmaiando completamente sob o peso do terror. Horas mais tarde, ao acordar, o sol começava a espreitar no horizonte. Uns idosos da cidade o encontraram estendido nas pampas. E ele estava também a vários quilômetros de sua casa. Quando ele se levantou, sua mente estava nublada, mas a imagem da mulher cavalo ainda estava fresca em sua memória, tão vívida como se estivesse acontecido naquele momento. Os idosos olhavam para ele com olhos severos, como se já soubessem todo o ocorrido. Correu com a sorte, hein, rapaz? Disse um deles. Uma mulher de rosto curtido ao longo dos anos. Se você não tivesse caído,
aquela mulher teria te arrastado para o penhasco. Ela faz isso com todos os que se aproximam demais. Meu avô, ainda descrente, tentou negar o que lhe diziam, mas logo dentro dele ele começou a tremer, pois a imagem do abismo, a poucos metros de onde ele havia tropeçado e caído, começou a tomar forma em sua mente. O penhasco negro, como o abismo que o rodeia, parecia um destino inevitável para aqueles que caíam na armadilha de tal mulher. No entanto, havia algo no rosto dos idosos, algo que os tornavam tão confiantes das suas palavras que ele não poderia deixar de ouvir. A mulher, como lhe disseram, não era humana. Era uma criatura, um ser das sombras que perseguia os homens desprevenidos, atraindo os mesmos para a sua perdição, digamos assim. Todas as quintas-feiras à noite, de quinta para sexta, ela aparecia em algum canto esquecido da cidade, esperando por alguém que se atrevesse a segui-la. E se não tropeçasse, como foi o caso dele, né, não caísse ou não se afastasse no momento exato, não teria tido nenhuma chance, nem outros homens e nem ele, né? O abismo teria reclamado isso, como tinha reclamado a outros antes dele. Meu avô nunca mais duvidou dessa história. Nunca mais chegou perto de uma mulher, nem de um canto solitário ali da pampa. Sabia que o que tinha visto e o que tinha vivido aquela madrugada era real. E cada vez que alguém mencionavam as lendas da cidade, um arrepio lhe percorria as costas, lembrando sempre da mulher cavalo, a figura que o tinha olhado com olhos vazios, esperando que o seu próximo passo fosse o último. Eita preuga! E esse relato foi postado por Histórias para não dormir lá no app vizinho. E pergunto para vocês, aterrorizados, vocês já tinham ouvido histórias parecidas? É realmente não de arrepiar. E vamos para a próxima de hoje? A noiva do abismo. Nas profundezas de um abismo sombrio, onde o amor se torna obsessão e os pactos selam destinos trágicos, nasce a desoladora história de Maria, uma mulher cuja entrega ao amor a levou a atravessar os limites do terreno e a mergulhar no proibido. Cegada pela promessa de um para sempre, Maria aceitou um pacto sombrio e o que parecia um conto de fadas logo se transformou em um pesadelo cheio de traição, sombras e condenação eterna. Agora seu espírito vagueia entre esse mundo e o outro, deixando um arrepio em aqueles que ouvem os seus lamentos. Agora vamos à história. Lembrando que é baseada em fatos reais, ocorrida em uma pequena cidade nos arredores da Cidade do México. Cidade essa rodeada de montanhas e vivia sempre envolvida em neblina constante. A lenda da noiva do abismo continua sendo contada com sussurros de medo. Disse que há mais de um século, uma jovem chamada Maria foi a protagonista dessa trágica e obscura história, que marcou a alma de todos os que viviam para testemunhar o seu desfecho. O amor que leva ao abismo.
Maria era conhecida na aldeia por sua beleza incomparável, de longos cabelos negros e olhos profundos como a noite. Sua presença sempre chamava a atenção. No entanto, seu coração só batia por um homem, Diego, um forasteiro que chegou à cidade como comerciante. Diego era tudo que Maria sonhava. Ele era charmoso, carismático e promissor. Mas por trás do seu sorriso perfeito estava escondida uma alma negra que poucos conseguiam perceber. Os pais de Maria, protetores e devotos às tradições religiosas, se opunham ao romance. Diego tinha fama de ser um homem sem escrúpulos e a sua ausência constante na cidade levantou rumores sobre suas atividades fora da região. Mas Maria, encantada pelo seu amor, ignorou os avisos de sua família e também o aviso de seus amigos. Uma noite, sob a luz da lua cheia, Diego prometeu a Maria que eles se casariam. Pediu que ela o encontrasse na entrada de uma caverna no sopé da montanha, um lugar envolvido em superstições locais, conhecido como El Abismo. Os anciões da aldeia afirmaram que aquela caverna era uma porta para o outro mundo, um lugar onde se realizavam rituais antigos para invocar forças negras. O Pacto Negro. Vestida de branco e com uma coroa de flores, Maria chegou ao lugar certo. Seu coração batia forte, mas não de medo, mas de emoção. Diego estava lá, esperando ela com uma vela preta na mão. Seu rosto, iluminado pela chama, tinha um brilho antinatural que Maria achou um reflexo do seu amor. No entanto, a cerimônia não foi o que ela imaginava. Diego, com a voz fria, confessou-lhe que, para estarem juntos, ele precisava selar um pacto com uma força do além-terreno. Maria, cega pelo seu amor, aceitou sem perguntar. Pegou na vela que ele lhe oferecia e, guiada pelo seu amado, pronunciou palavras que pareciam estar numa língua esquecida. De repente, o ar ficou denso e um vento gelado apagou todas as luzes, exceto a vela negra nas suas mãos. A terra tremeu e uma figura sombria emergiu das profundezas da caverna. Era alta, com uma forma humana, mas grotesca. Seu rosto não tinha traços definidos e seu corpo parecia ser feito de sombras que se contorciam sem cessar. A figura estendeu a mão para Maria e disse: "Seu amor pertence a você, mas em troca você me entregará algo mais valioso." Disse aquilo com uma voz que ecoou nas paredes da caverna. Sem entender totalmente, mas confiando em Diego, Maria aceitou. Ao fazê-lo, uma dor intensa percorreu seu corpo, como se a sua alma estivesse sendo arrancada. O início do pesadelo. Depois do ritual, Diego desapareceu. Maria voltou para a cidade, mas já não era a mesma. Sua pele começou a palidecer. Seus olhos adquiriram um brilho sobrenatural e sua presença, antes quente, agora congelou o ar ao seu redor. Os animais evitavam-na e as pessoas
começaram a murmurar sobre sua ligação com o demoníaco. Dias depois, Diego reapareceu, mas não para se casar com Maria. Agora ele comandava um grupo de homens misteriosos e o seu verdadeiro propósito veio à tona. Ele usou Maria como oferenda para selar a sua aliança com uma entidade sombria que lhe daria riquezas e poder ilimitado. Maria, traída e cheia de raiva, enfrentou, mas já era tarde demais. O pacto que ela tinha feito a transformou num ser preso entre este mundo e o outro. À noite, ouviam-se seus gritos de dor vindo do abismo. As pessoas da aldeia afirmaram vê-la caminhando perto da caverna vestida de noiva, com os olhos que brilhavam com ódio e tristeza. A maldição do abismo. Diz que Maria vagueia procurando se vingar dos traidores e alertando também os amantes sobre os perigos de se entregar a alma por amor. Sua figura continua sendo um presságio de tragédia. Os mais corajosos que se atrevem a aproximar-se da caverna dizem que viram sombras dançantes e ouviram sua voz, lamentando o seu destino. Essa é uma história baseada em fatos reais e os direitos autorais são de um grupo do app vizinho chamado Relatos de Terror, que vai estar aí na descrição do vídeo. Agora, essa história serve para refletirmos sobre os limites do amor e o preço dos pactos feitos com as sombras. E você? Você se atreveria a visitar o abismo e ouvir a voz da noiva traída? Pensem e comentem. Vamos para a próxima de hoje? Próxima história, Eu Não Estou Louca. História completamente real. Eram aproximadamente 6 horas da tarde quando cheguei em casa depois de um dia difícil de trabalho. Foi o dia em que eu queria que fosse o mais curto, para dizer de alguma forma. No entanto, foi o contrário. Meu horário de saída normalmente vai das 4 às 4:30 da tarde, enfim. Muito preocupada, cheguei em casa, pois meu marido estava em seu dia de folga e deixei o nosso filho, de apenas 5 anos, a seus cuidados. Não quero dizer que meu marido não vá cuidar bem do nosso pequeno, mas as preocupações de mãe levou-me a todo um dia de desespero. O que será que estão fazendo? Será que eles já comeram? Será que já tomaram banho? O meu marido já terá adiantado algo para o jantar? Muito preocupada, passei esse dia todo no trabalho. Me perguntava o tempo todo. Eu tinha até medo de fazer algum telefonema. Até isso me impedia de tentar me convencer de que tudo ficaria bem. Bem, cheguei em casa e um suspiro de alívio saiu do mais profundo de mim ao ver o meu marido e filho deitados e abraçados no chão da sala de estar. Eles estavam realmente dormindo e eu não quis acordá-los. Onde eu nem reagi dando algum beijo, coisa que era costume em mim. Cheguei em casa, e então eu deixei a minha bolsa de trabalho em uma das poltronas. Peguei toda a bagunça que eles tinham armado, aparentemente brincando. Olhei para eles novamente e um sorriso saiu de mim. E ao mesmo tempo eu disse baixinho: eu amo vocês.
Já era tarde, então decidi preparar o jantar para depois acordá-los. Eu ia para um banho para jantarmos todos juntos ali, em família. Eu estava exausta. Terminei o jantar aproximadamente às 8h30. Fui para o chuveiro, tomei aquele banho que para mim foi uma maravilha. Aproximei-me com passos lentos para acordá-los. Gritei o nome de ambos e eles não responderam. Me aproximei um pouco mais e dobrei os joelhos, me colocando em posição de agachamento. E então notei logo algo que me deixou gelada, petrificada, mais do que horrorizada. Notei que nenhum dos dois ali respiravam, nenhum dos dois se mexiam. Meu corpo começou a tremer de medo. Minhas mãos queriam tocar nos corpos, mas algo me impedia de chegar até eles. Meu Deus, que situação forte para mim! Gritei o nome deles tão alto quanto as minhas cordas vocais me permitiram. Me armei de coragem e toquei primeiro no meu marido. Ele estava frio como gelo. Seu corpo estava rígido. Observei o meu bebê, tentei puxá-lo dos braços do pai, mas era totalmente impossível. Ao tocar no seu corpinho, notei que também estava frio, gelado e rígido. Mas senti um leve suspiro sair dele. Tentei várias vezes mais tirar o meu pequeno dos braços do pai e continuava sem resultado nenhum. Meus choros afogados e meu desespero não me deixavam pensar claramente. Situação difícil. Reagi de uma forma onde me arrependo muito hoje. Corri para a cozinha e peguei um machado de cortar carne e, sem pensar duas vezes, cortei os braços do meu marido e peguei meu filho nos braços. Corri desesperadamente para a rua pedindo ajuda, dizendo ao mesmo tempo que meu filho respirava. Mas não, tudo foi pura imaginação da minha cabeça. Eu estava ficando louca naquele momento. Meia hora mais tarde chegaram especialistas nesses casos. Arrancaram o meu bebê dos meus braços. Eu gritava sem parar, até que fui medicada, adormecendo profundamente. Quando eu acordei, minha mãe, meu pai e meus irmãos ali ao meu lado. E o que eu via refletido nos rostos deles era um sofrimento, apenas sofrimento e mais nada. Não sei se deixaram esperar quanto tempo já havia se passado, mas disseram-me que os médicos já tinham chegado a uma conclusão sobre o ocorrido. Meu marido teve um ataque cardíaco e morreu instantaneamente, pois o seu coração sofreu a dor mais terrível que um ser humano pode resistir. Um ataque cardíaco maciço. Por outro lado, meu pequeno, ao ver que o pai não reagia, decidiu deitar-se a seu lado, onde ele pegou os braços do pai e entrelaçou no corpinho dele. E ele apertou-se contra o peito do pai, adormecendo e não acordando mais. Morreu sufocado, pois a rigidez do corpo morto do pai não o deixou escapar. Os médicos também
decidiram que o meu marido e filho já tinha algumas horas que haviam falecido. E essa é a história. Talvez para muitos pareça estranho eu não ter saído da minha casa depois de tudo que passei. Mas eu não aceito sair das memórias que ainda me mantêm viva. Na minha casa eu posso sentir a presença dos meus dois amores. Tem dias que eu posso senti-los brincando e rindo, como eles costumavam fazer. E isso me faz bem, porque eu sei que eles cuidam de mim de um lugar bonito e me visitam frequentemente. Não sou louca, como muitos dizem, acreditem ou não. Eu vi com os meus próprios olhos chegar e sair de casa, meu marido e filho. E repito, eu não sou louca. Créditos ao autor Ioandre Rojas. Aterrorizado, sem palavras com esse relato. Peço desculpa por alguns momentos eu acabei cedendo à emoção, né? Pois me coloquei no lugar da relatante. E achei interessante também que, mesmo depois de toda a dor sentida, ela não deixou sua casa, pois ela afirma sentir a presença do marido e do filho ali. E vocês, o que acharam desse relato? Deixe aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, gostou do canal? Então se inscreve aí, vem para minha alcateia você também. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like aí para Angel, sem compartilhar o vídeo, e se quiserem continuar a ser notificado do que eu publicar aqui na plataforma, não deixem de ativar as notificações do canal, assim você não fica de fora. Agradeço também a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.